mas eu demorei muito tempo para colocar na minha bio do Instagram que eu era músico. Pra você tem ideia. Tirei. Hoje em dia, já se me perguntam o que você trabalha, já é tranquilo para mim falar, não, duas coisas. Eu sou jornalista, diretor de comunicação e sou músico. São meus dois empregos, assim. No episódio de hoje, eu recebo um músico com quem eu tive a alegria de dividir o palco por quase 6 anos na banda Blackbirds, uma das bandas mais queridas dos palcos goianienses. Gustavo Martins é músico, compositor e multi-instrumentista, com mais de 20 anos de atuação em casas noturnas, eventos e palcos de Goiânia. Guitarrista, baixista, que faz stand-up durante os shows, cantor e com uma presença de palco que mistura talento e irreverência. Ele é um verdadeiro artista em todas as áreas da vida. Há 13 anos está à frente do Blackbirds, banda que se tornou referência em releituras de clássicos do rock, com uma pegada muito virtuosa dos seus músicos. Além disso, com o projeto autoral Gustavo Martins Trio, ele grava suas próprias músicas e assina a gravação de vários instrumentos. Mas além da vida nos palcos e estúdios, Gustavo é jornalista de formação e ocupa um cargo de liderança como diretor do IF Goiano. Hoje nós vamos falar sobre arte, carreira, dupla jornada e propósito. Sobre como seguir criando, mesmo quando a rotina é puxada. Seja muito bem-vindo. Eu que devo ser bem-vindo, né? Eu tô na sua casa, Gustavo. Não, mas é sua casa também aqui, cara. Obrigado. Valeu. Muito, muito feliz de estar fazendo parte desse projeto que está nascendo aí, cara. Muito legal, acho muito legal. Que massa, obrigado. Bom, vou ser direto aqui, já começar. Se você fosse se apresentar como artista, como a pessoa que você é, na verdade, para quem nunca te ouviu, o que você diria? Cara, eu sou uma pessoa completamente viciada em música. Música e arte não é uma possibilidade, para mim é uma absoluta necessidade. Então eu diria que eu sou um artista por necessidade. É isso que eu sou, assim. É uma necessidade de viver, né? Não é uma escolha, eu acho. Música para mim nunca foi uma escolha, é simplesmente uma necessidade de fazer parte da minha vida e, enfim. Você já tentou viver sem? Cara, já tentei não tocar menos, tocar em bandas que tocavam menos e não funciona pra mim. Então, você falou um pouco de dupla jornada, já entrando um pouco nesse assunto, viver a música de um jeito um pouco mais profissional me custa muito caro, assim, no meu dia a dia. É uma coisa que custa muito pesado, mas não existe a outra possibilidade, assim, na verdade. Então, é o que é. Entendi. E você passou por muitas fases, né? Algumas bandas. Como que você foi moldando a sua identidade como artista nesse processo? Eu sou é muito engraçado que eu sou de uma família que não é muito musical por um lado, por lado da minha mãe, não tem tem nenhum talento artístico, nada. E pelo lado do meu pai, todo mundo é músico profissional, teve carreira e tal, mas eu não convivi nada com a família do meu pai. Então acredito que isso está muito mais no meu DNA do que na minha convivência. Porque desde muito cedo eu fui a pessoa da minha família por parte de mãe, porque eu fui criado, que precisou de música, sempre teve contato com música, sempre gostou muito disso. Então eu acho que veio um pouco do meu sangue mesmo, eu precisei de ter música porque estava dentro de mim. Então meu contato com música foi um pouco autoexploratório, eu fui descobrindo, eu fui gostando, sempre fui muito ligado a rock. Teve uma influência do meu irmão, teve uma fase metaleira na adolescência, e me ligou no rock, e aí eu achei que fazia muito sentido para minha vida gostar disso. Mas fui uma pessoa que aprendeu a tocar muito tarde instrumento musical. Você me falou quanto era? Eu comecei a tocar, aprender assim, tipo, contrabaixo, realmente aprender tablatura, Smoke on the Water, só no sol, tom, dom, 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 com 18, 19 anos de idade. Olha. Antes disso eu não sabia tocar nada de coisa nenhuma, assim, sempre tinha muita vontade, mas como a minha família, por parte de mãe, não era muito ligada, não tinha muito acesso a isso, assim. Entendi. E aí, então, você, sei lá, antes dos 18 anos, você gostava de música. Música fazia parte da sua vida, mas não era uma coisa que você fazia. Consumia muito e tinha muita vontade de fazer, mas não tinha ninguém, amigos que estavam em banda. Assim, meu irmão tocava guitarra, mas meu irmão tinha uma pose um pouco... Toca guitarra, mas é minha guitarra, não encosta nela e tal. Assim, e também não foi uma coisa que ele fez por pouco tempo. Fez 2 showzinhos em escola na vida e logo abandonou também, assim, sabe? Massa. Então eu tinha isso, assim, tinha muita vontade, mas era mais consumir. E no chuveiro, desculpa, o chuveiro eu arrebentava. Já desde cedo, assim, já mandava muito bem. Já era um gênio na Não, que música. isso, cara. E assim, você falou um pouco, né? Mas você já pensou em desistir? Cara, teve fases da minha vida, antes da Blackbirds, talvez no começo da Blackbirds, que eu pensei que
música ia ser só um hobby pra mim, que não tinha muito espaço pra ser outra coisa, assim. Ou até mais cedo, quando eu tive uma banda autoral, antes de começar a Blackbird, eu pensei, não vai rolar, né, cara? Não vai conseguir virar isso uma coisa de rotina de dia a dia profissional. Então já teve fases que eu tava muito resignado com isso, mas as coisas foram acontecendo e foram dando certo, assim. Entendi. E como que nasceu o Gustavo Martins Trio? Cara, eu sempre gostei muito da ideia de autoral, e o Gustavo Martins é trio, mas é só eu, né? É uma brincadeira com as duas pessoas que me ajudam, que é meu filho e minha esposa aqui de casa. Mas eles não tocam, não produzem, não fazem nada, eles só dão palpite. E os dois dão palpite mesmo. E eu sempre admirei muito caras como Paul, como tem um cara que eu gosto muito que chama Rich Kotzen, que também é a onda dele entrar no estúdio e do zero conseguir entregar uma música pronta. Eu sempre achei isso muito massa, a pessoa conseguir fazer todas as etapas de gravar, tocar todos os instrumentos, cantar, enfim. Então nasceu dessa ideia. E, enfim, eu toco numa banda que faz releitura, faz tributo, mas a gente nunca discutiu muito fazer som autoral. Eu sempre tive muita necessidade. Então, pra mim, foi uma coisa que tipo, eu achei que fazia sentido, sabe? Pelo que eu gosto, eu sei tocar baixo, sei tocar um pouco de guitarra, um pouco de violão, sei cantar um pouco. Então eu falei, dá pra fazer, cara. E nasceu dessa ideia, assim, de me inspirando nesses caras que entram no estúdio e saem com a música pronta, assim, dessa, como é que chama? Dessa ideia um pouco me comparando com o Paul McCartney só, né? Se o Paul faz, eu também consigo. Só isso. Pouco autoconfiante. Não, pouco, nada, quase nada. E muito legal essa ideia do trio, hein, cara? Eu não sabia, eu nunca imaginei. Achava até que fosse mais pelas influências musicais, né? Sei lá, do John Mayer e tal. Tem um pouco disso, mas é muito mais nesse sentido de que quem me ajuda... Eu, apesar de que eu gravo tudo nesse projeto, eu não acho que eu faço sozinho. Também tem um produtor que às vezes me ajuda a finalizar. Nas primeiras, as últimas, a última eu fiz tudo, até mix e master eu fiz tudo sozinho, quis aprender. Mas tem um pouco dessa ideia de que eu realmente não faço sozinho. A Jordana, minha esposa, ela dá palpite mesmo, ela dá palpite muito certo, assim, sabe? Ela é uma pessoa que tem um senso crítico muito legal, eu confio muito nas opiniões dela, então ela me ajuda. E o João é meu teste de consumidor. Se eu boto e você vejo que ele curtiu, vambora. Se ele fala, não dá muita moral, eu desisto da música. Então é quem faz mesmo a parada viral, somos nós três, assim, massa, de certa forma. E todas essas músicas estão nas plataformas, né? Se a pessoa quiser Todas não, né, cara? Eu tenho 3 nas plataformas só, mas eu tenho umas 20 composições, assim, saca? E aí eu tô... Depende de tempo pra eu conseguir, porque aí você fazer tudo sozinho, cara, e eu sou uma pessoa que tem uma autocrítica na música até injusta comigo mesmo, assim, saca? Eu, é muito, não sei se é assim, mas tem muito música assim, é muito raro eu gostar de alguma coisa que eu fiz, assim. Por isso que eu dependo muito da opinião da Jordana, do João, porque, tipo assim, em geral eu não fui o Paul McCartney, né, cara? Então é difícil pra mim. Acho que até ele deve sofrer também com isso. Então assim, eu faço isso muito devagar. Também fazer tudo sozinho, do zero, compor pra mim é um parto, é uma coisa muito difícil, assim, saca? Sempre que eu termino uma música, eu falo, cara, nunca mais eu vou conseguir fazer outra, com certeza, cara, é difícil demais fazer isso. É bem lento, assim, mas tem algumas prontas, tem algumas que eu quero gravar em estúdio, que eu acho que quero gravar mais profissionalmente, que eu acho que seria mais legal, enfim, tá nesse estágio aí. Ok, massa. Pra quem não conhece, a Jordana é a esposa do Gustavo. Jordana é a esposa e o João é meu filho. E o João é o filho que tá, inclusive, ali do lado aqui, né? Enquanto a gente tá fazendo isso aqui. Hoje você vive da música, como é que é? Como é que é isso pra você, assim? O que você considera, né? A música é o que pra você hoje? Por eu ter começado tarde, enfim, por eu ter uma autocrítica, eu tive uma resistência muito grande a aceitar que a música era um trabalho pra mim, inclusive, sabe? Isso gera um monte de problema, tipo, muito problema de precificar meu trabalho na música, de botar valor e tal. Hoje eu já sou mais em paz com isso, eu acho que música é um trabalho pra mim, mas é um segundo trabalho. Eu tenho um outro trabalho, que me toma uma carga horária grande, eu sou diretor de comunicação do Instituto Federal Goiano, que é um órgão que tem unidade em 13 cidades do estado, então eu viajo muito durante a semana. Mas hoje música é um trabalho para mim. Não é minha renda toda, mas é um complemento importante. E a minha vida é fazer malabarismo com esses compromissos, assim, né? Tipo, entendi. Então tem época que eu consigo ganhar mais grana com música, tem época que eu não tenho tempo nem para ir atrás de mais grana com música e tal. Mas hoje em dia eu considero música assim, é um trabalho e... Enfim, eu tenho outro trabalho para conciliar. É isso que eu considero hoje em dia. Mas demorou muito para chegar nesse ponto. Eu lembro que quando a gente começou, né, tocar no Blackbirds, você vinha muito me perguntar às vezes sobre preço, né? Cara, vieram aqui para um casamento, e aí, o que você acha que eu cobro e tal?
eu lembro de sentir um pouco dessa dificuldade sua, né? Muito tempo atrás, assim. E como é que tá hoje, assim, igual você falou, né? Cara, não, hoje a gente, em conjunto também, apesar de eu estar à frente da Blackbird Substitute, eu tenho uma dificuldade de fazer uma liderança impositiva, né? Tudo muito negociado. A gente chegou em alguns valores que a gente acha legal, uma proposta de trajetória de carreira mesmo, assim, se posicionar. Então hoje eu não tenho dificuldade de passar um orçamento, e se a pessoa achar caro, eu falar, cara, tudo bem, é o preço que eu cobro, né? Tá tudo certo, pode procurar outro artista, pode procurar outra pessoa. Hoje eu estou muito mais em paz com isso, assim. Então a gente tem um trabalho um pouco mais profissional. Aprendi muito com vocês também, de profissionalizar orçamento, esse tipo de coisa, assim, saca? Vendo como vocês faziam, aprendi muita coisa nesse sentido. Então, hoje a gente tem um valor que a gente cobra para eventos fechados, tem os nossos preços fixos para pub também, que Massa. a gente não toca por menos, enfim, tem as nossas negociações padrões já bem definidas, assim, saca? Que eu acho que é um passo super importante para você profissionalizar um trabalho, você entender quanto que ele vale, É. e até qual que é o seu público, qual o nicho que você quer chegar, enfim, isso tudo impacta. É uma posição, né? O preço não é uma coisa que é só assim, o valor do meu serviço por causa de, sei lá, por causa que eu tenho a guitarra X ou minhas horas aqui, eu vou gastar tantas horas para fazer esse show. Não tem nada a ver com isso, na verdade, né? É muito mais o que você entrega, né? O que você é capaz de transformar o evento da pessoa, né? Exatamente. Cara, e é difícil pro músico fazer isso, né? Porque no fim das contas é abstrato esse valor, né? É abstrato. É abstrato. Então você tem que entender quanto você vale, você tem que ter firmeza na hora de cobrar, porque ainda mais para quem vive exclusivamente de música, é muito tentador. Você tipo, cara, mas eu vou ficar sem nada nesse dia, cara. Será que não é melhor eu pegar quanto der do que não fazer? É muito tentador. Até para mim que não vivo só de música, mas que renda é importante, cara, vai recusar esse orçamento. Então é muito tentador você flexibilizar, porque é tudo muito abstrato. Mas, enfim, como você falou, é muito importante você se posicionar nesse aspecto, porque, tipo, senão você não vai ter valor nenhum nunca, né? Senão você não vai ter preço. Se você não se valoriza, ninguém vai te dar esse valor, né? E se você não sabe quanto custa o seu trabalho, cara, como que você está vendendo ele? Como que você está vendendo ele? Exato. Então é isso. E tem uma coisa assim que, às vezes você, por ter duas profissões, né? Como é que você faz assim? Vai ter que preencher um formulário. Você já escreveu lá músico? Cara, eu demorei... Não, geralmente não. Mas eu demorei muito tempo para colocar na minha bio do Instagram que eu era músico. Pra você ter ideia. Tirei. Hoje em dia, se me perguntam o que você trabalha, já é tranquilo para mim falar, não, duas coisas. Eu sou jornalista, diretor de comunicação e sou músico. São meus dois empregos, assim. Mas demorou. Eu tinha essa coisa de síndrome de impostor por muitos anos, assim, sabe? Mas nunca preenchi músico só. Nunca tinha pensado nisso, cara. Você pira? Isso aí é uma coisa, né? Hoje então para você é tranquilo, né? Você tá... O que você fez para isso ficar tranquilo? O que você acha que você mudou na sua cabeça ou na sua atitude? Cara, eu acho que eu fui empurrado para isso pelo seguinte. Pelo que eu te falei, música é um negócio que tem que estar muito presente na minha vida. E eu descobri que se eu não levasse isso de uma maneira profissional, se eu tivesse uma banda autoral de fim de semana, não ia estar presente na minha vida o suficiente do jeito que eu gostaria. Eu não ia ser músico. Eu quero ser músico, entendeu? Então, eu descobri que eu precisava trabalhar com pessoas profissionais num circuito profissional. E para isso não tinha outro jeito para mim. Eu precisava me profissionalizar, saca? Uhum. Então, foi a partir disso que eu notei essa necessidade, cara. Para eu estar tocando do jeito que eu quero, com as pessoas que eu quero, no nível que eu quero, que eu também acho que, tipo, você conhece a Blackbirds, eu faço muita questão de ser de longe o pior da banda, assim, de longe. Eu toco com gente muito boa, e esses caras são muito profissionais, e não dá pra você ter uma postura amadora pra você continuar tocando com esses caras. Então eu descobri, cara, pra eu estar aqui eu preciso ser músico profissional, não tem outra escolha. Se eu virar um músico, e não tem nada errado com ser músico amador, cara, com ter banda difícil, você tem um monte de amigos que são, já tive, é excelente. Só não é o que fazia sentido pra mim, entendeu? Então eu descobri que eu precisava me profissionalizar nisso aí. Então foi por isso, tipo, cara, pra eu tocar com a frequência que eu quero, com as pessoas que eu quero, fazendo música no nível que eu acho, pô, a galera vai olhar e falar, cara, foda. E não dá pra fazer amador não, cara, preciso me profissionalizar, porque senão essa galera nem vai querer tocar comigo, saca? Uhum. Foi mais ou menos nesse aspecto, assim. E aí fui pra esse lado, um pouco mais empresarial, profissional, aprender a fazer isso. É um parto, né, cara? É um negócio dificílimo pra quem vem de uma relação muito mais artística com a parada, saca? Que era o meu caso, né? Eu gostava de música porque eu amo, porque eu gosto de compositor, gosto de, sabe? Que frase foda que esse cara fez na guitarra, que melodia massa.
Isso não tem nada a ver com o business da música, né, cara? Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Então é difícil, mas tá rolando. Ou não. E você tem que aprender isso, né, cara? Não tem jeito. Vamos voltar no Paul, né? O Paul, com certeza, ele tem uma visão e uma noção, né? Não à toa ele tá fazendo show até hoje. Ele sabe que ele precisa fazer uma coisa mercadológica mesmo, de manter o nome dos Beatles, manter o próprio nome, Sim. dentro do que existe aqui, para ele ser um eterno, como, na minha opinião, já é, né? Sim. Mas isso com certeza é contado. Ele não faz... Claro que ele faz por amor, mas não é só pelo amor. Não existe uma parte lá de negócios que o artista precisa tomar cuidado, né? Especialmente a gente que está aí, né? Ninguém é famoso extremamente, né? Sim. Estamos aí na luta de ser de pelo menos dentro do nosso nicho, ser uma referência, né? E ser referência, eu acho que até da minha parte, pelo menos, tem que ser sustentável financeiramente também, para você conseguir levar isso. Igual eu falei, assim, eu toco, para vocês também da Versário, enfim, mas eu toco com caras muito bons. Se a banda não for viável financeiramente, cara, não consigo, velho, desculpa, eu vivo disso, saca? Então tem tudo isso que você tem que levar em conta. Igual você falou, cara, no fim das contas, parte da estratégia comercial, da estratégia de vender, da estratégia de se posicionar, de ganhar dinheiro com isso, para entregar a arte, saca? A arte, infelizmente, nesse aspecto, ela acaba vindo depois, saca? Sim. Eu acho. Na entrega, né? No aspecto de sustentabilidade. Claro que o artista, ele é artista antes de ser qualquer outra coisa, né? Mas eu acho que é isso, assim, é uma coisa que eu tenho aprendido ainda, né? Tenho tentado enxergar melhor, assim, tipo... e aí, quem é artista, você sabe disso, tem um pouco de preconceito com isso até, né? Tipo, cara, isso aqui é quase que essa ideia de me vender, que não é sobre isso, essa pureza, não é sustentável hoje em dia mais, né? Não é sustentável hoje em dia mais, infelizmente. Mas é isso, eu não lembro nem qual que é a pergunta, mas enfim, Não, também não, mas que eu ia falar, cara? E como é que você conseguiu convencer, né, Bruno Momisso, por exemplo, para fazer o som com você, né? A Blackbirds, eu considero a banda que, em Goiânia, tem assim, o maior número de músicos incríveis, né? São músicos que têm a virtuosidade e tal, meio uma sensibilidade também muito grande para fazer as músicas, né? E eu acho que esse é o diferencial do Blackbirds hoje. Cara, pelo menos a gente tenta se posicionar assim, né? Partindo do pressuposto que somos uma banda muito boa tecnicamente, para aí, claro, entregar um show muito legal, muito divertido, mas a nossa ideia, e porque a gente acredita que tem espaço para ainda, é que, tipo, velho, qualidade musical ainda importa pra caramba, saca? Então a gente tenta entregar isso. O Bruno foi o primeiro desse tipo de músico de alto calibre que eu toquei, cara rodado, cara que sabe tudo. Foi uma coincidência, eu tocava com outro cara, fazia baixo para um outro cara que é o Rodrigo Invernizzi, que também é formado em música, é mestre em música, um cara, ele é acadêmico, professor de música também, assim, e ele estudou com o Bruno na faculdade. E eu toquei baixo e o Bruno guitarra num projeto solo do Rodrigo, e o Bruno gostou do Astral da Energia, eu chamei ele. O Bruno é o único membro que está desde o primeiro ensaio da Blackbirds comigo. Legal. E aí a nossa química bateu. E diante disso, cara, eu vi que tem um cara muito bem resolvido musicalmente, com bom gosto, faz uma enorme diferença. O Bruno me abriu muito essa porta, cara. Então, a partir dele, eu fui pedindo para ele trazer pessoas para a banda desse tipo. Então, logo ele trouxe o Vitor, que está comigo também há mais de 10 anos, que é o nosso baterista, que é um cara que toca desde 3 anos de idade, assim, e toca bateria, canta. Muito musical. É muito musical e é muito virtuoso, assim, nesse sentido de é muito fácil para ele pegar as coisas, é muito simples. E aí o Vitor está comigo há 13 anos, a gente passou por um monte de baixista, inclusive você na banda, que também é um cara que toca muito bem, tem uma pegada muito massa, foram saltos, né, eu acho, e com você a banda tinha um lance de 3 vozes que era muito legal, porque aí eu inclusive sinto muita falta disso, do lance das 3 vozes, porque eu acho que foi um diferencial da banda na época. Recentemente o Bruno trouxe o Luiz Sardinha, que é um papa no instrumento, velho, assim, é um cara que já tocou com o Zeca Pagodinho, enfim, Deus e o Mundo, foi diretor musical de dupla muito grande, e o Bruno também, então os dois são do jazz, muito pesado, então eles trouxeram essa linguagem muito erudita pra banda, muito técnica, igual você falou, mas ao mesmo tempo os dois têm muito bom gosto. Então, cara, foi um negócio que foi surgindo a partir da minha convivência com o Bruno, mas que ele foi trazendo esse tipo de coisa, eu sempre acreditei muito nisso, sabe? Eu gosto muito de som técnico, eu não consigo tocar assim, mas eu gostaria muito, eu tento muito. Eu ainda estudo guitarra muito, gosto muito disso.
Então acho que foi isso, foi a partir dessa convivência que eu tive e a partir dessa ideia de tipo, cara, eu valorizo ainda muito técnica bem resolvida, eu gosto muito de jazz também, eu gosto de vários estilos e gosto das coisas muito, muito bem tocadas, assim, saca? Então pra mim sempre fez sentido a Blackbirds ser uma banda que o som é muito bem tocado, assim, muito bem tocado. E eu entro com as piadas. Meu papel é esse, fazer graça. Mas é isso, cara, assim, foi a partir dessa convivência com o Bruno e de ver o tanto que isso faz muita diferença no som, no fim das contas, assim, sabe? Ser bem tocado. E por mais que tenha essa ideia de que o público em geral não percebe essa qualidade técnica, mas, cara, quando você faz um show bem arranjado, com frase legal, transição inteligente, o público pode não estar entendendo, mas isso é um produto que cativa mais, eu acho. Assim, cara, caralho, bom, não sei porquê, mas bom pra caralho. Isso é uma coisa que passa meio que indiretamente, né? Mesmo o cara que não entende muito de música, né? Ele tá recebendo essa coisa diferente, né? A percepção, às vezes, não é tão musical, mas é de ver que tem algo diferente ali, né? Sentir na vibe uma coisa diferente. Eu sinto que hoje você tem uma banda técnica, super arranjada, que tá massa ali, e tem você para causar um pouco da loucura mesmo do artista e da música, que é necessário num show, né? E aí você vem com suas piadas e, lógico, o seu jeito, que dançar eu acho no meio do povo. Então isso é muito legal. Eu acho que a melhor versão do Blackbirds para mim, por mais que eu já tenha feito parte, é essa agora que vocês estão agora. Eu adoro essa versão que tá agora. Cara, eu vou falar pra você uma coisa, assim, é a versão que eu tô mais seguro, porque eu acho que eu tô tocando melhor hoje em dia, eu tô cantando melhor. Eu acho que a gente chegou num ponto de investir em equipamento também, a gente hoje em dia leva mesa digital pro show, então a gente investiu muito na entrega. Então eu sinto muita falta das três vozes, de verdade, assim, eu sinto muita falta do lance das três vozes, porque o Sardinha nem tem como ele cantar, com o jeito que ele toca baixo é impossível. Mas eu acho que é que eu tô mais confortável e mais seguro de mim, musicalmente. E ela tem um lance hoje em dia, que é, por exemplo, a gente toca Valerie, da Amy Winehouse. A gente joga 12 compassos de jazz lá no meio, saca? Uau! E é diferentão, né, cara? Porque a galera não toca, mas a gente consegue fazer essas coisas hoje em dia que eu acho que é uma coisa que me cativa muito, saca? Tipo, caralho, velho. Consegue meter umas frases, eu, o Sardinho e o Bruno, não tão difícil que eu tô fazendo também, mas nós três fazendo umas frases mais rápidas, assim, dobrando todo mundo, saca? Então, tá bem legal, cara, assim, tá bem legal. Tá bom de astral. Como eu te falei, cara, são fases muito diferentes, assim. A Blackbirds teve uma fase que já teve Hammond, órgão e Rhodes no palco, que era muito fora também, com o Alex e com o Vinícius e tal. Então são fases diferentes, mas acho que hoje é a fase, pelo menos que eu vejo, que eu tô mais maduro, então eu tô mais seguro, assim, saca, na banda hoje. Eu acho que essa é a diferença também, talvez. Estou muito seguro, muito não, mas estou muito mais seguro do show que eu faço, do que funciona, o que não funciona. Essa construção de carreira mesmo, hoje em dia, tá num lugar legal, assim, saca, eu acho. Legal. A gente vai fazer um intervalo para fazer um refil do café. Ah, importante, que o meu tá frio. O meu também. A gente volta daqui a pouco. Aproveitando essa pausa rapidinho, se você está curtindo esse episódio, deixa um like, comenta ou avalia o podcast aí na sua plataforma. Isso faz muita diferença para a gente continuar crescendo. Bora voltar pro papo. Qual é a maior dificuldade de viver da música que ninguém vê no palco? Cara, no meu caso, é uma engenharia social para eu dar conta de tudo. Eu tenho filho pequeno, a minha esposa faz faculdade à noite, ela trabalha, eu trabalho. No meu caso, é conseguir conciliar isso tudo com ter uma vida minimamente funcional, assim, saca? Então eu acho que, tipo, trabalhar na noite com música cobra preços que as pessoas que olham você tocando é feliz demais o momento, saca? Não imagina, assim, saca? Então, no meu caso, é conseguir fazer esse malabarismo, porque ainda mais eu ocupo um cargo de liderança na minha instituição, então, me toma muito tempo e, ao mesmo tempo, o dinheiro que entra da música é importante, mas não substitui. Então, eu tô tendo esse malabarismo social de você ter isso, ter uma convivência com a sua família funcional, conseguir participar, abdicar de muito lazer. Você tocar, você trabalhar, você abdica de muito lazer, porque, enfim, você sempre está trabalhando no momento que as pessoas estão se divertindo, festa, esse tipo de coisa.
Então, eu acho que isso, cara, assim, além do que, um outro ponto que as pessoas não imaginam é o quanto é caro financeiramente, equipamento, deixar tudo em dia, fazer uma entrega bonita, custa muito caro financeiramente, é um pouco desproporcional, inclusive para quase todo mundo, o tanto que você consegue cobrar o preço em cima do tanto que você tem que investir, né? Você tem que investir uma vida em equipamento, em grana para fazer uma entrega boa. Então acho que a galera também esses dois pontos assim são os mais difíceis para mim, assim, saca? E eu sou assim também, a maioria de quem trabalha com música, a gente gosta de equipamento bom. Equipamento bom é muito caro. E tem todo o fetiche dos seus equipamentos, dos seus heróis, que são ainda mais, tem mais sobrepreço sobre eles ainda. Então, tipo assim, a guitarra que eu quero tocar, que eu acho massa e tal, é caríssima, tudo muito caro, assim, no mundo da música. Então, acho que são esses dois aspectos. E eu te falei, o aspecto pessoal de conseguir fazer isso funcionar profissionalmente, fim de semana fora, noite fora, chegar 3 da manhã e ter que estar de pé 7 da manhã para trabalhar feliz o dia inteiro, e no outro dia ter que tocar de novo, e tá doente, tá sem voz, tá com febre, embora o contratante pagou, cara. Não tem outra opção, saca? No mundo da música é meio que isso. Você não tem muita opção. Você tem que estar lá e tem que fazer feliz e entregar pra galera um show. Muitas vezes você tá trabalhando em momentos muito especiais da vida das pessoas. Não tem margem pra você fazer um trem mais ou menos. No timing, né? Foi bom, foi bom. No timing. É engraçado, né? Eu até conversei com a Elo, a baterista, sobre como as pessoas acham assim, não, mas você vai lá no casamento vai tocar 1 hora, ela faz muita cerimônia. Ah, 1 horinha só, pô. Então podia ser mais barato, né? Mas a pessoa não tem noção do tempo que ela gastou na vida dela inteira. Porque diferente das outras profissões, a música é isso aí, ó, é a vida inteira sua. Sim. Você não vira músico depois que você se forma ou quando você começa uma faculdade de música. Na verdade, a música ela está inserida na sua vida. Então, assim, você passou a vida inteira estudando, se dedicando, para chegar naquela 1 horinha e não fazer uma besteira no casamento da pessoa, por exemplo. E mesmo naquela 1 horinha, né? Porque é 1 horinha assim, você tem uma montagem, você mata um dia, na verdade, né? Dia. Qualquer coisa que você vai fazer de música, assim, você mata um dia, meio dia pelo menos. Porque você vai na montagem mais cedo, passa o som, deixa tudo redondo, chega mais cedo para você ter um compromisso com um horário legal. Fisicamente, é um negócio que cobra muito preço também, né? São instrumento pesado, você ficar 2 horas pulando, animando. E depois você vai desmontar tudo, mais 1, 2 horas ali. Então, na verdade, a 1 horinha é a cereja do bolo, né? É a cereja do bolo. Isso aqui, a Versátil tem cronograma para todos os shows que a gente faz, né? E isso a gente já calculou a média. A nossa média de trabalho num dia de show é de 8 horas. É um dia normal de trabalho de qualquer, né? Exatamente, cara, exatamente. Assim, e até, claro que isso em um evento fechado varia, um pub talvez seja um pouco menos, porque o pub já tem uma estrutura pronta, às vezes já tem... Mas mesmo assim, cara, você vai chegar lá, passar o som fim de tarde, meio de tarde, você vai voltar para casa para tomar um banho e voltar, trocar de roupa, você matou essas horas suas, saca? Mata um número muito grande de horas que as pessoas não imaginam. A galera acha que é realmente chegar lá, botei um cabo na guitarra e vou ser feliz e it's my life, is now or never. Exatamente. E qual que é a parte mais recompensadora? Cara, vamos lá. A adrenalina, o rolê da interação, você tá num show legal com a galera dentro do show e cantando com você, é um negócio meio impagável, assim, saca? Ao mesmo tempo, assim, é uma sensação muito boa você entregar um show que funcionou, que a galera entrou numa vibe e que você falou, caralho, velho, foi massa hoje. É um pouco impagável, assim, saca? E ao mesmo tempo, pra mim, a sensação pessoal de estar tocando com... Hoje sempre toco com gente que é meu amigo, mas com os meus amigos e poder fazer música com os caras, ainda mais com um cara muito bom, você vê o cara fazendo um negócio, você fazer junto e falar, caralho, velho, é isso que é pra minha vida, saca? Então, esses dois aspectos são meio incomparáveis, assim, a troca com o público realmente é um negócio que, tipo, causa uma energia muito diferente, velho. Já aconteceu de eu chegar doente no show, mal, assim, a gente tava falando disso um pouco antes, a gente falou, cara, hoje eu acho que não vai rolar, não vai dar, velho, acho que nem consegui fazer. E você foda e cantar bem, entregar e tal, e caralho, velho, nem lembrei que eu tava doente. É um negócio muito doido, assim, essa troca de energia. E isso, cara, com os meus amigos, pra mim é muito importante, cara, eu ver um negócio
musical bom. Então, se eu tô tocando um negócio, sei lá, quem eu estiver tocando, um guitarrista faz um puta solo, um cantor canta pra caralho numa música, pra mim, esse aspecto artístico também, cara, é um negócio que, tipo, eu falo, caralho, velho, o mundo tá perdendo cada vez isso, mas isso é único no universo inteiro, velho. A música pra mim é um negócio muito único no universo inteiro, o jeito que mexe comigo, pelo menos, é muito, muito, muito único. Então eu acho que isso é muito importante pra mim, assim, saca? Acho que são os dois aspectos. Eu vejo música como um meio de comunicação, né? E é o meio mais universal. A gente indo para o lado mais técnico, por exemplo, a partitura em japonês ela não é diferente, né? Então o universo, o mundo inteiro conversa tecnicamente sobre música do mesmo jeito. E o mesmo acontece com a questão não técnica, de quem não entende partitura e vai ouvir uma música, e o cara no Japão ele vai ter um sentimento que muitas vezes pode ser o mesmo, né? A gente pensa naquela música coreana, Gangnam Style, por exemplo. Pô, ela deu certo no mundo inteiro. No mundo inteiro. E sem ninguém entender o que estava falando. Sem ninguém entender o que estava falando. Então é muito engraçado como a música ela é capaz de levar a comunicação que ela tem. Vou te dar um exemplo. Eu já fui em vários, gosto muito de música instrumental, mas você vê gente chorando no negócio de música instrumental, cara. Você vê que, tipo, cara, não teve nenhuma palavra dita ali, sabe? Porra. E assim, eu acho que tem muito esse negócio da comunicação que você falou. Você vive isso que você toca há muitos anos. É muito massa o negócio da telepatia, ainda mais quando você tá entrosado, né, cara? Você olhar pra galera e tudo mudar, todo mundo junto, ir pra um lugar que não tava ensaiado, não tava esperado e funcionar, cara, o negócio... Tem muito da telepatia do músico também, assim, saca? De uma energia, assim. É muito massa isso também. É muito legal mesmo. Você sente que você encontrou seu propósito na música? Cara, com certeza, assim. Eu me lembro, antes de eu me considerar profissional, antes de eu ter banda, de tipo, como eu comecei a tocar tarde, na verdade, eu falo isso muito com a minha esposa, na verdade. Eu acho que só tem outra profissão hoje, porque na época de decidir profissão eu não sabia tocar ainda, então eu não tive muita escolha, saca? Então teve isso também. Como eu comecei a tocar tarde, com 18, 19 anos, eu tava tocando o Smoke on the Water mal, então não dava pra fazer. Então eu só tenho outra profissão hoje por causa disso. Então, assim, com certeza, ainda hoje eu falo, tem uma época que tá muito difícil, eu falo, cara, mas eu ainda quero mais, eu quero ser mais profissional em música, eu quero cada vez que música tem um espaço mais presente na minha vida, de uma maneira profissional, assim, saca? Eu acho que eu não só encontrei propósito hoje, como ainda falta. Eu quero encher mais minha vida de música profissionalmente falando, assim, sabe? Mas com certeza, eu sempre tive essa sensação de, tipo, é isso aqui, não tem outra coisa. Por isso que eu te falei, cara, eu nunca consegui levar como hobby. Não funcionou pra mim, assim, saca? Porque, tipo, velho, um ensaio a cada 15 dias, velho, não dá, né? Não serve. Não serve pra mim, saca? Não serve. É muito doido. Eu vi esses dias que parece que é uma frase do Picasso, que o propósito, a meta da sua vida é procurar uma coisa que você ama. Mas o propósito de você, né, o que você tem que fazer com isso, né? Pronto. Então, assim, o primeiro desafio da vida é acha o que você ama. Depois é você pegar isso e transformar a vida de quem está perto, né? De quem você consegue alcançar a partir daquilo que você ama. Eu achei essa frase sensacional e eu acho que faz tanto sentido. Sensacional mesmo. Hoje, quando eu entro... Eu acho que quando eu comecei a tocar, né, com a Versário lá, com 16 anos, eu acho que era muito uma coisa muito egoísta, assim. Tipo assim, eu sempre fui introspectivo e de repente eu estava ali no centro das atenções. Isso valorizava meu ego. Uhum. Hoje em dia, quando eu entro no palco, quando eu vou fazer um show, o meu propósito é completamente diferente. O meu propósito é fazer a vida de todo mundo que está ali um pouquinho melhor. Sim, mesmo que seja por um momento. E porque também a gente percebe que, como eu te falei, quando você consegue atingir a galera que está no público mesmo, cara, uma recompensa muito maior do que você se sentir, né? Você fala, caralho, ó, que energia foda, né, que tá rolando aqui, né? É muito melhor. Eu concordo muito com você, assim, hoje em dia é muito mais sobre você perceber que, cara, no final das contas a arte é sobre isso, né? Você conseguir perceber que você tocou, transformou a pessoa de alguma forma. Ainda que o podcast seja sobre negócios. Exato. Exato. Porque o lance a gente não pode perder, né? Porque quando eu falo de negócio,
Eu não estou querendo que você ignore toda a parte técnica, né, de ser um artista, toda a parte maravilhosa de ser um artista, de ter isso, né? Mas é entender que esse lado do negócio, do lado de se valorizar, saber se posicionar, né? Saber muito quem você é e o que você pode entregar para o outro, né? Sim. É de uma importância que às vezes o artista que está focado só na própria arte, né, se perde, né? Se perde. Cara, e hoje, você sabe disso muito bem, porque você trabalha com isso, mas hoje em dia, a artista é a condição primeira, né? Mas você tem que saber se posicionar, vender, você tem que entender de marca, você tem que entender de posicionamento digital hoje em dia, é um negócio importantíssimo para qualquer artista de qualquer esfera, cara. Você precisa se tornar um empresário, cara, senão não é viável, simplesmente não é viável, né? E é isso, e se não for viável, você não vai conseguir ser artista. Exato. É simplesmente isso, saca? E como uma empresa, né? Você avalia a viabilidade de existir ou não. Se der errado, pronto, acabou. Né? Acabou, exatamente, cara. E aí você vai ser um hobby, você vai tocar uma vez a cada 21 dias no ensaio. E você, se você puder dar um conselho para quem está começando, para quem quer viver de música, o que você poderia falar? Cara, eu acho que o primeiro conselho é que entenda que estudar é muito importante, mas é quase que uma condição pregressa a viver de música, né? Tocar bem, saber tocar é uma condição pregressa a viver de música. É se interessar, ver o mercado, como é que ele funciona, quem que está conseguindo, quem que não está conseguindo, por que você acha que está conseguindo. Fazer conexão profissional, pelo menos no meio da música, é muito importante você fazer conexão profissional, você conhecer outros artistas, você conhecer dono de casa. E em terceiro lugar, você precisa ter uma exposição profissional do seu trabalho. Você precisa que as pessoas enxerguem seu trabalho com qualidade. Então, preocupar com a entrega, tanto no meio digital quanto no meio do show, você precisa preocupar com isso de um jeito um pouco profissional. Se você é um artista, um músico, você chegar lá e tocar sem preocupação com figurino, com show, hoje em dia não... Graças a Deus, hoje em dia o mercado está muito profissionalizado de música em Goiânia. Eu acho que tem pouco espaço para gente amadora, né? E assim, eu acho que em todos os mercados de arte, cara. Hoje em dia, saber fazer arte é uma condição já quase que superada dentro do mercado. Você não entra se você não souber fazer. Mas você tem que se preocupar com entrega, com posicionamento, com presença digital, com como o mercado funciona, fazer conexão. É igual você falou, cara, é uma empresa. Você tem que ter um plano de negócio, você tem que entender onde você quer chegar, saca? Você tem que ter um objetivo. E, como a gente falou muito aqui, você tem que entender, saber ler em que estágio que você está e quanto que você pode cobrar no estágio que você está. Para você também não ficar fora do mercado por um sobrepreço que você não consegue entregar, você tem que entender o que você consegue entregar. E também por isso, que se você for ficar vivendo de esmola, digamos, cobrando quantas pessoas quiserem pagar, você nunca vai conseguir se profissionalizar, você não vai chegar a lugar nenhum profissionalmente. Assim. São algumas das coisas que eu pensei agora, não sei se faz sentido. Faz sentido demais. E a Versário é uma banda que tem planilha para tudo. Tinha época que a gente sabia até a quantidade de mulheres, quantidade de homens que deu pra gente entender quem são as pessoas, a idade das pessoas que estão indo nos shows. E tudo isso são métricas, né, pra gente tomar decisões. E hoje em dia as redes sociais ajudam, né, porque eu acho que o algoritmo é meio que isso, né, quando você coloca uma coisa no tráfego, você tem que entender para quem que você tem que direcionar Sim. isso. Mas a gente faz isso muito antes do tráfego ser uma coisa popular como é hoje, né? A gente, desde 2010, a gente registra todos os shows, tem data, tem quantidade de pessoas que foram, o cachê que foi, pra gente tentar entender mesmo, né? Porque informação nunca é demais. Então você entende onde você estava, para você também saber valorizar onde você chegou e o que dá para fazer para você chegar além do que você já chegou. Exatamente. Né? Isso é interessante. Eu não me ligava tanto nisso. Até acho que quando você entrou na banda eu já comecei a entender público-alvo, quem quer que eu quero atingir e o que esse público gostaria de... Claro que não é só fazer só o que o público quer, tem o aspecto artístico, mas como que eu atingo esse público com mais assertividade. No caso da Blackbird hoje em dia, eu avalio, por exemplo, que é um público 35 mais, pelo menos, é o nosso público prioritário. 35 mais até 40. Então a gente hoje tem tocado em casas, por exemplo, que é um público que se preocupa um pouco mais com conforto, com alguma coisa assim, entendeu?
Então a gente tem buscado selecionar, fazer parcerias mais próximas com casas que entregam esse tipo de experiência, porque a gente acha que nosso público quer levantar, quer dançar, mas quer comer um pouco melhor. Se pá, pode sentar também, não tem problema, entendeu? Então a gente está construindo essa trajetória, assim, nesse aspecto, assim, saca? A gente faz casamento, vários, mas a gente faz muito mais aniversário, por exemplo, entendeu? Porque é a galera dessa faixa etária ou já separou e não quer casar mais, ou não vai casar mesmo. Então a gente faz, mas então a gente vai entender quem que é o seu público, para quem que você está vendendo, é muito importante também por causa disso, né, cara? Você consegue se posicionar, fazer uma entrega bem direcionada, e até o que você falou, você consegue produzir conteúdo e gerar valor para que essa galera perceba seu valor, saca? Isso, Porque, por exemplo, se eu for, sei lá, tô querendo vender para pessoa 40, 50 meu produto, e eu vou mostrar imagens de uma parada, a galera mó apertada, no sol e tal, essa galera vai falar assim, não é isso que eu quero. Não é pra mim, né? De um show. Então tem essa construção também, assim, saca? Acho que é importante você se entender também. Sim. Pra quem tá te ouvindo agora, onde a pessoa, se quiser saber mais sobre você, o que ela deve fazer? Tá. Infelizmente, redes sociais, eu tenho eu trabalho com isso nos meus dois trabalhos, mas vamos lá. Instagram da banda Blackbirds, @TheBlackbirds, vocês podem conferir a agenda, é meu trabalho principal no mundo da música. O meu Instagram, Gustavo Martins, que eu também faço, estou começando agora a fazer mais voz e violão, trabalho um pouco melhor, meu trabalho autoral de artista. Seguir essas duas coisas. YouTube da banda Blackbirds, que vai ser melhor alimentado a partir de agora, a gente vai gravar algumas coisas, enfim. Mas é mais Instagram e entra em contato no WhatsApp também, que eu sou ótimo. Tinder também, pode ir lá, tem muita coisa lá. O Tinder achei que era só o Bruno. Não, Bruno é o Grindr. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Negócio da Arte. Dessa vez com o Gustavo Martins, uma troca que eu adorei fazer aqui na casa dele. Muito obrigado por ter me recebido. Valeu demais, cara. Obrigado a vocês. Espero que tenha alguma dica aí que vocês possam aproveitar. Pelo menos uma. Valeu, até mais.